4 anos depois da Expo Brasil de Fortaleza, Soninha Francini está de volta à Expo Brasil, desta vez para... Ok? 4 anos depois da Expo Brasil de Fortaleza, Soninha Francini está de volta à Expo Brasil, desta vez para falar sobre cidades sustentáveis, um tema muito atual e muito instigante também. Soninha, primeiro, nos ajuda com o conceito de cidade sustentável e, por favor, nós estamos muito distantes no Brasil. Ainda estamos distantes, mas felizmente, ao menos a noção já está cada vez mais presente. As pessoas começam a perceber, se não porque pensam no futuro e nas próximas gerações, mas porque sofrem com as consequências da insustentabilidade hoje mesmo, né? Hoje é impossível falar em meio ambiente e sustentabilidade sem falar nas mudanças climáticas, por exemplo, que é a grande questão ambiental de impacto no planeta. As cidades sofrem demais com as mudanças climáticas porque você tem, por exemplo, uma mudança no regime de chuvas que faz com que você tenha precipitações mais fortes e concentradas e toda hora a gente vê a notícia, né? Não, choveu em 2 dias a média mensal dessa época do ano. Isso vai acontecer cada vez mais. A média mensal acaba sendo inferior. Só que a chuva cai toda de uma vez só, entendeu? E aí a gente conhece o resultado disso. Então as cidades sofrem com as mudanças climáticas e as cidades contribuem com as mudanças climáticas, né? Hoje já 80% das emissões de carbono são provenientes das cidades no mundo. Algumas mais do que outras, né? Algumas têm a sua geração de energia muito baseada em termoelétrica de carvão, por exemplo. Outras não. Mas São Paulo, por exemplo, emite milhões de toneladas de carbono com o consumo de combustíveis fósseis, de automóveis, de ônibus, de caminhões, de aviões. E a gente precisa estar cada vez mais atento a isso. Soninha, esse conceito de cidades sustentáveis, pelos discursos, parece que é algo que só se aplica às cidades grandes e não às pequenas também. Também é que as cidades grandes concentram cada vez mais a população do planeta. As metrópoles hoje já... Embora as cidades, de modo geral, ocupem 2% só da área do planeta, a população das cidades, e pode apostar que nas cidades grandes principalmente, é de 50% da população mundial. Então, um exemplo claro aqui, falando de São Paulo, que eu conheço bem. A região metropolitana de São Paulo tem 20 milhões de pessoas. O estado de São Paulo tem 40 milhões. Metade da população do estado de São Paulo está aqui, né, nesses 30 e poucos municípios da região metropolitana. Agora, as cidades pequenas também têm a sua contribuição. Desmatamento e queimadas que acontecem em cidades pequenas também tem um impacto negativo, né, bastante importante no clima. A geração de resíduos das cidades pequenas é um problema sério, até porque elas ainda não estão tão preocupadas. A cidade de São Paulo, que produz 20 mil toneladas de resíduo por dia, aproximadamente, já está muito preocupada com isso. Longe de resolver a questão, mas ao menos preocupada. Uma cidade pequena que ainda pensa que isso não é problema, porque dispõe de espaço, né, para simplesmente despejar o lixo, ainda não se preocupa como deveria. Aí você tem a questão da poluição dos rios, por atividade agrícola, por esgoto não tratado, né, esgoto domiciliar não tratado. Então não pense que um lugarzinho mais bucólico assim está isento da sua responsabilidade quanto a essa questão. Se você fosse resolver o maior problema das grandes cidades hoje, qual é o primeiro problema que você atacaria? Olha, talvez o do resíduo, então, já que eu tenho que escolher um só, porque o problema do resíduo decorre muito dos nossos hábitos de consumo. A gente adotou de umas décadas para cá o descartável, a gente passou a ter necessidades que não tinha antes, a gente não consegue viver sem algumas coisas sem as quais viveu, né, ainda na nossa vida, no nosso tempo de vida, na nossa geração. Então, tratar da questão do resíduo significa tratar da questão do consumo. Então, se você consome em excesso, você também precisa de recursos energéticos em excesso, de transporte em excesso para essa mercadoria vir e voltar, de espaço para produzir. Então, pela ponta do resíduo, você acaba puxando, né, um fio que vai acabar desenrolando vários nós.